E vamos orar então, vamos estar orando neste momento para podermos dar início. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais este momento, o qual nós iremos passar aqui diante da Tua Palavra, iremos receber mais alguns ensinamentos, algumas instruções que o Senhor trouxe para o nosso irmão Simon e ele se dispôs a trazer a nós. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que temos aprendido e que realmente possa ser proveitoso para as nossas vidas e possamos, ó Pai, realmente usar tudo aquilo que aprendemos e ainda vamos aprender para a honra e glória do Senhor. Pai, muito obrigado, que o Teu Santo Espírito use mais uma vez nosso irmão Simon e também, ó Pai, traga entendimento a nós para que possamos aprender, ó Pai, mais um pouco da Tua Palavra. Agradecemos ao Senhor e oramos no nome perfeito e santo do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Irmão Simon? Para mim fica fácil. Eu não trabalho durante o dia, estou à toa. Estou, como eu disse, gostando da praia de Franca, pegando o sol, comendo sorvete. Fica fácil para mim, mas vocês têm de trabalhar. Então, deve ser cansativo para você, toda noite. Ok. Nossa próxima oficina é sobre, tem o título Intenção do Autor. Ok? Nós já dizemos que cada livro da Bíblia, porque isso é uma biblioteca de livros, tem uma interpretação objetiva. Isso significa que a gente tem de buscar a intenção do autor e não nos satisfaz com o que nós achamos. Temos de procurar o que estava na mente do autor quando ele escreveu o livro dele. Então, a interpretação não muda de leitor ao leitor, nem de geração a geração, nem de continente ao continente. O que Mateus 5 significa no Brasil, também significa em Moçambique. Embora que a cultura é diferente, as circunstâncias de vida são muito diferentes. A interpretação é única, objetiva. E se eu tenho uma interpretação e você tem outra, então você está certo ou eu estou errado. Não os dois podem ser corretos. Ok? Ok. Mas a aplicação da passagem pode mudar de leitor ao leitor. Quando a gente pega os princípios e aplica para o nosso dia a dia, pode mudar de acordo com as nossas circunstâncias diferentes. Ok, mas o problema existe um grande perigo de se preferir uma interpretação subjetiva, o pessoal. E eu quero falar de 2 motivos, provavelmente tenha mais, mas 2 motivos para se preferir uma interpretação pessoal, em vez de uma interpretação objetiva. O primeiro é chamado pressuposição. Segunda é subjetividade.
Ok, vamos começar com pressuposições. Uma pressuposição é quando a gente começa a ler a Bíblia, mas lê já com a mente, uma convicção já fixa na mente. Ou a gente lê a passagem por meio da lente de uma tradição, ok? Que a gente tem. Então você está pressupondo o sentido, porque você está tentando interpretar a passagem de acordo com os seus valores, as suas convicções, as suas tradições eclesiásticas, especialmente. E nós temos tradições eclesiásticas. Ok? Temos. Em vida, temos de ter pressuposições. Vida não funciona sem pressuposições. Por exemplo, quando eu entrei no carro de chineses, eu tinha uma pressuposição que, primeiramente, ele estava em condições de dirigir. Segunda pressuposição, que, de verdade, ele queria chegar lá numa forma segura, ele não queria me matar, a não ser que ele quer quando nós retornamos a casa, não sei, mas... E terceira pressuposição, que ele é uma pessoa que cuida do carro, então é um carro seguro. O pneu não vai sair, ou o volante não. Que ele é cuidadoso e ele só quer dirigir um carro seguro, bem mantido. 3 pressuposições. Porque eu não vou chegar ao carro e dizer, olha, por favor, sai do carro, eu quero fazer uma inspeção médica de você, para ver se vocês têm condições para dirigir. Eu não vou fazer uma entrevista sobre a condição psicológica da mente dele, etc, etc. Então, precisamos de pressuposições para sobreviver. Mas tem muitas pressuposições bíblicas que são boas. Por exemplo, que cada livro desta biblioteca é inspirado por Deus. Ok? A gente lê com esta pressuposição que Deus estava envolvido em transmitir a mensagem que o autor escreveu. Em outras palavras, embora que o autor humano escreveu, Deus estava por trás, inspirando o autor. Infelizmente, nós podemos ter pressuposições que nos atrapalham. E estas pressuposições, eles criam problemas, porque em vez de descobrir a interpretação objetiva, nós estamos analisando o texto, mas por meio da lente das nossas tradições eclesiásticas ou religiosas. Ok? E em vez de deixar a passagem moldar nossos pensamentos, nós moldamos a mensagem bíblica para caber dentro das nossas convicções, nossas tradições. Quantas vezes nós temos lido a Bíblia e nós achamos,
muito forte. Quando nós descobrimos é muito forte, nós queremos diluir a passagem, para fazer a interpretação mais confortável. Porque nós naturalmente não queremos ser confrontados com verdade. E quando Deus nos confronta com a verdade dele, isso nos tira do zona de conforto. E eu prefiro ficar no zona de conforto. Então, as minhas pressuposições, às vezes, são melhor do que ouvir Deus falando. Deus me confrontando com a verdade dele. Ok, então pergunta para nós. Você está moldando a mensagem bíblica? Ou a mensagem bíblica está moldando os seus pensamentos? A mensagem bíblica está vencendo as suas pressuposições? Ou as suas pressuposições estão vencendo a mensagem bíblica? Pergunta. Temos que nos perguntar sempre. Vamos dar um exemplo de uma pressuposição. Uma pressuposição minha. Ok. Eu confiei no Senhor quando eu tinha 19 anos. Como eu já disse, veio de uma família descrente. Vim de uma família descrente. A única coisa que eu ouvi de Jesus na minha família foi quando meu pai blasfemia a Deus. Xingando, quando ele estava com raiva. Ele usou o nome de Deus, o nome de Jesus. Única menção de Jesus na nossa casa. Criei no Senhor de 19 anos. Foi uma igreja semelhante a esta igreja. Eu não sabia que foi uma igreja saudável. Mas foi lá e descobriu, realmente, os irmãos me amavam, me ajudavam, me apoiaram, me ensinavam coisas muito boas. Sou muito grato a Deus. Mas eu me lembro, parece que eles me ensinaram uma coisa que agora eu sei que não é a verdade. Em relação da ceia do Senhor. Vamos para 1 Coríntios 11. Eu aprendi deles. Foi um ensino muito sincero. Muito sincero. Não uma crítica, não estou criticando. Que a gente não podia tomar a ceia se o seu comportamento não foi coerente com a ceia, ok? Durante a semana. E, por exemplo, se eu mentisse durante a semana, então eu não fui digno de tomar a ceia. Melhor afastar da ceia, porque a gente está tomando a ceia de uma forma indigna, ok? Baseado em 1 Coríntios 11. Nove meses depois de casar com minha esposa, eu briguei numa forma feia com ela. Eu sei que isso nunca acontece com vocês. Vocês parecem bonzinhos. Muito bonzinhos.
Mas eu briguei com minha esposa. Eu estava certo. Ainda acho que isso estava certo. Ela estava errada. Mas eu falei coisas que eu não deveria ter falado. Foi domingo de manhã, antes de ir à reunião para tomar a ceia. A minha esposa chorou. As mulheres sempre choram, né? Quando os homens são feios, desagradáveis. Ela chorou. Eu sabia que a minha atitude foi totalmente errado dentro de mim. Eu acho que quase na hora, Senhor, que coisa feia eu fiz com minha esposa. Mas leva mais tempo para admitir isto à sua esposa, hein? É muito mais difícil. Uma coisa é confessar ao Senhor, outra coisa é confessar a ela que eu estava errado. Ainda é difícil para mim admitir isto para minha esposa. A gente pensa, agora eu vou falar com ela. Não, deixa até mais tarde no dia. Você tem este problema, homens, também? Eu tenho. Então eu pensei, eu não posso ir à ceia. Eu não mereço ir à ceia. Se eu tomar a ceia, eu tomaria numa forma indigna do Senhor. Então eu ficar em casa. Sem explicação. Eu não me lembro se a minha esposa foi ou não. Não me lembro. Eu baseei a minha decisão de ficar em casa em 1 Coríntios 11, que diz, e você lembra, Paulo dizer que ele recebeu do Senhor, etc, etc. E ele explica o simbolismo do pão e do vinho. E você sabe qual foi o problema lá em Coríntios, né? Porque ele mencionou isso, porque ele diz, não estou contente com vocês, Coríntios, porque um vai à reunião com muita comida. Você sabe, o costume deles foi para ter uma refeição e a ceia fez parte da refeição, ok? Como o Senhor fez antes de ser crucificado, na mesma forma, ok? Alguns ricos chegaram, muita comida, comendo, tomando a ceia. Mas os pobres chegaram com fome e os ricos não tinham repartido a comida com eles. Eles tomaram a ceia junto. Paulo disse que isso não é muito bom, não. Isso está contra do espírito da ceia do Senhor. E ele diz, em versículo, vamos achar, versículo 26, porque todas as vezes que comem deste pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Tudo bem. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será rei do corpo do sangue do Senhor. Então eu pensei, porque eu fui ensinado assim, foi feia com a minha esposa, comportei mal, embora que eu confessei ao Senhor, eu não mereço. Meu comportamento não é coerente com a ceia. Ok. Eu estaria bebendo indignamente. Ok. Versículo 28.
Examinar-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e bebe do cálice. Interessante. Paulo, em versículo 28, ele diz examinar-se no sentido de não comer e beber de uma forma indigna, ok? E coma do pão e bebe do cálice. Ele não diz e decide se você coma ou não, bebe ou não. Ele diz coma e beba. Ok? Coisa positiva. Ok? Pois, palavra de ligação, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, eu começava a pensar mais sobre as escrituras. Muitos anos depois, eu fiz isto. Eu me lembro lendo 1 Coríntios 11, mas o que eu fiz aqueles anos atrás, quando eu não tomei a ceia? Acho que eu estava errado. Eu tinha uma... Obrigado. O microfone não está gostando do que eu estou falando. Então, eu descobri, lendo a passagem, que eu tinha uma pressuposição errada, baseada num ensino que foi dado a mim. Porque a gente come indignamente quando a gente não está sabendo o que a gente está fazendo. Quando a gente não está discernindo que o pão representa o corpo do Senhor dado pela gente. E o vinho, no cálice, representa o sangue da nova aliança que o Cristo fez na cruz. Então, se a gente, por exemplo, faz de rotina, é domingo, a gente sempre vai tomar o pão, bebe o cálice. Se é uma coisa de rotina, a gente não está entrando na realidade da coisa, a gente está tomando de uma forma indigna. Não discernindo o corpo do Senhor. Então, no caso dos coríntios, a forma em que eles estavam agindo durante a reunião com a ceia indicava a Paulo que eles não estavam discernindo a realidade dos símbolos, o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, ok? Então, a minha pressuposição foi que eu pensei que a gente tem de merecer tomar a ceia. E esta palavra indignamente estava ligado com meu comportamento durante a semana. Se fosse bem, podia. Se ruim, não podia. Baseado em merecimento. Que agora, vocês sabem, absurda. Porque, primeiramente, quem merece? Ninguém. Nós somos pessoas que receberam a graça de Deus. Ok? Cristo morreu por mim. Por que morreu por mim? Porque eu não merecia. Ok. Eu descobri esta coisa, então. Uma pressuposição sobre a palavra indignamente. Agora eu entendo que eu não devo tomar se está fazendo de rotina. Mas o fato que naquele dia, muitos anos atrás, eu resolvi não ir, estava indicando que eu, de verdade, fui discernindo o que estava fazendo. Porque eu pensei, eu não mereço. Estava discernindo a importância da ceia. Está me entendendo? O fato que eu achei, não posso tomar. Ok. É uma pressuposição minha. Ok, vamos agora para uma pressuposição de alguém na Bíblia.
Você lembra os fariseus sempre criticando o Senhor sobre o sábado, sempre brigando com o Senhor sobre o sábado, normalmente ligado com o Senhor curando no sábado. Mas nesta ocasião, em Marcos 2, versículo 23 a 28, nós descobrimos que o Senhor permitiu seus discípulos, porque eles estavam com fome, de colher espigas no dia de sábado. Os fariseus começavam a brigar com o Senhor por causa disso. Em Marcos capítulo 2, versículo 3 e 28, nós lemos como o Senhor mostrou os discípulos, os fariseus, que eles tinham uma pressuposição errada sobre o propósito do sábado. Ok? Vamos lá. Vamos lá, Marcos 2. Alguém pode ler 23 a 28, por favor? Ok, você tem 2 minutos para reler, conversar com uma pessoa perto de você sobre as 3 defesas do Senhor em responder os fariseus, ok? 2 minutos.
Número 1. Leandro, pode falar. No passado, Davi entrou e comeu do pão que era servido para propiciação, né? Esse pão não poderia, pela lei, de comer. Mas Davi e aqueles que estavam que ele comeu, e Deus não julgou ele. Na verdade, o que está por trás disso é que os homens viam só a lei, né? E esquece quem é o Senhor da lei. Eles entendiam que, basicamente, o ser humano entende que pecado é quando você transgride a lei. E, na verdade, pecado é quando você ofende a Deus. Vai além da lei. É muito além. Então, a questão está no coração, o propósito, o motivo pelo qual ele está realizando aquilo. Davi não fez para aparecer, não fez para rebelar. Ele estava com fome. A necessidade humana pode vencer o ritual da lei, ok? E o sacerdote permitiu. Ele concordou. Pode comer, Davi. Ok? Então, isso foi não ligado com o sábado, mas foi a necessidade humana, como os discípulos tinham em Marcos 2, necessidade de comer. Foi mais importante do que manter um ritual da lei. Ok. E Davi foi um dos heróis também, dos fariseus. Por isso o Senhor pegou Davi. Segunda defesa. Verso 27. O homem é mais importante que o sábado. Não é o sábado que é mais importante do que o homem. Então ele diz, e disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Muito bom. Um desenvolvimento da primeira defesa. A necessidade humana mais importante do que o ritual da lei. Agora, com Emmanuel disse muito bem, o homem é mais importante do que o sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Para entender a segunda defesa, nós temos de levar em conta o contexto histórico do sábado. Isso é o que o Senhor estava fazendo. Ele estava voltando para Êxodo capítulo 20, quando o sábado Som. Ok. Não sei o que estou fazendo. Ok. O contexto de Êxodo 20 é que Israel foi escravos em Egito. E nós sabemos, quando Deus tirou Israel de Egito, eles não tinham nenhum dia de descanso. Nas últimas décadas da escravidão deles, foi pior ainda. Então, na mente deles, eles foram feitos para trabalhar. Isso é o impacto de ser escravo. O serviço é mais importante do que eu. Ok? Sou escravo. Parou, não permitiu eles descansar. Deus tirou, e agora Deus diz, você é mais importante do que seu serviço. Por isso eu mando vocês, não que eu aconselho vocês, eu mando vocês que você vai ter pelo menos um dia da semana quando você descansa. Posso imaginar os israelitas dizendo, Senhor, isso é um mandamento. Aleluia! Nós vamos obedecer sim. O mandamento foi importante por quê? Porque eles estavam trabalhando por muitas décadas com esta ideia que eles tinham de trabalhar. O Senhor disse, não.
O Senhor fez o sábado para o benefício do homem. Ok? Então, os fariseus viram as coisas. Em vez de entender o propósito do sábado em Êxodo 20, agora o sábado tinha um valor religioso. Isso sempre foi mais importante do que a necessidade humana. Então, em vez de o sábado sendo feito para o homem, para o benefício do homem, agora o homem tem de servir o sábado. Eles invertiram tudo. Pressuposição, baseado em centenas de ensino errado sobre o sábado, sobre os rabis adicionando coisas sobre o sábado, até o ponto que perdeu a intenção inicial de Deus em criar o sábado. Resultado, uma pressuposição errada sobre o sábado, como aplicação errada em criticar o Senhor Jesus sobre deixar os seus discípulos colher espigas. Uma preposição forte. Terceira defesa. O Senhor do sábado. E isso foi o pior ainda para os fariseus. O que o Senhor estava dizendo? Eu sou igual Yahweh. Eu sou o Senhor. Eu tenho controle do sábado. Mas eles estão, não, mas Deus criou o sábado. Sim. Yahweh criou o sábado e eu sou o Senhor do sábado. Agora a morte é garantido para o Senhor Jesus. Garantido. Blasfêmia. Ok? Pressuposições perigosa que em vez de liberar o povo de Deus, faz eles presos. Acontece hoje entre as congregações do povo de Deus. Pessoas não entendendo corretamente a palavra da verdade. Resultado, pressuposições. Resultado, mal interpretação, aplicação errada. E o povo de Deus, povo de Deus preso. Ok. Qual foi a pressuposição de Pedro que ele julgou em Atos 10, versículo 24 e 29? E mais uma pergunta ligada com isso. Como Pedro chegou de ter esta pressuposição? Vamos ler juntos Atos 10. Atos 10, 24, 29. Alguém pode ler? Ok. Primeiramente, então, qual foi a preposição errada de Pedro, que ele tinha de se julgar?
E como Pedro tinha esta pressuposição, no primeiro lugar, Gabriel. Era um senso comum, né? Os judeus, eles tinham uma aversão aos gentios, por considerarem que os gentios eles eram todos profanos, eles eram idólatras, né? E os judeus tinham aquela ideia de que eles eram mais dignos, eles eram o povo de Deus, e por isso eles não se associavam. Tem muita história por trás disso, né? E por isso eles não se associavam com os gentios, por considerarem que eles eram impuros, que eles eram idólatras, e nos dias de Jesus tinha um impacto muito forte, né? Eles não poderiam nem visitar um gentio, nem ir na casa, nem falar com o gentio em público, né? Tem até o exemplo do servo do centurião que manda, né, dizer para Jesus: eu não sou digno que entres na minha casa. Então Pedro tinha isso com ele, que era parte do senso comum, né, que veio dos fariseus, que veio dos outros, né, dos judeus. Então, a sua resposta para a segunda pergunta é que eles foram considerados idólatras. Sim. Ok. Obrigado. Pergunta então. Eu concordo com você, mas Levítico 19 é interessante. Pedro foi um judeu ortodoxo. Ele, por muitos anos, tinha ouvido a lei lido na sinagoga, ok? Da cidade dele. E, sem dúvida, os religiosos chegaram a Levítico 19. Estou achando, por enquanto, 19. 19, versículo 33, 34. Alguém pode ler? Verdade que o centurião foi um romano que invadiu a terra, verdade, de Israel. Mas alguns centuriões, soldados, foram muito simpáticos à religião judaica com este centurião. Ele foi muito em favor com aquele centurião que Gabriel mencionou, que ajudava os judeus a adorar a Deus. Então, olhando esta passagem, você não acha difícil para os judeus? Tinha esta pressuposição errada? Tente tratar o estrangeiro bem. E a razão é porque vocês foram estrangeiros em Egito. Vocês entendem exatamente o que é para ser maltratado um cidadão de segunda classe. Então, se alguém convive com vocês, e agora os romanos este romano estava convivendo com os judeus, trata como um natural. Então, está vendo? Esta pressuposição de Pedro foi contra a lei mesmo, no caso deste centurião. Pressuposições perigosas quase impediu o avanço do evangelho.
E Pedro tinha esta pressuposição, apesar de ouvir o Senhor Jesus disse, ide e fazer discípulos de todas as nações. Talvez ele pensou, todas as nações significa judeus espalhados com a dispersão em todos os países do mundo. Ele deve ter interpretado assim. Mas isso não é o que o Senhor disse. O Senhor disse, faz discípulos de todas as nações. Gentios. E judeus também. Pressuposições perigosas. E você acha, se um homem tão bom como Pedro, um apóstolo escolhido pelo Senhor Jesus, se ele tivesse pressuposições e já ouviu o Senhor dizendo, ide fazer discípulos de todas as nações, apesar de Levíticos 19, eu e você não tem pressuposições? Você é melhor do que Pedro? Às vezes, nós podemos agir que nós só deixamos as Escrituras nos influenciar. Talvez temos pressuposições, mas nós somos o povo da Bíblia. Nossas igrejas, nós somos o povo da Bíblia. Mas, talvez, pressuposições ainda está influenciar a nossa interpretação. Como no meu caso, de 1 Coríntios 11, tantos anos atrás. Ok. Segundo motivo para se preferir uma interpretação pessoal. Primeiro é pressuposições fortes. Temos de orar, Senhor, me mostra se eu tenho pressuposições que está impedindo viver na verdade. Impedindo a minha leitura das Escrituras pessoalmente em casa. Ok? Segundo motivo eu tenho chamado subjetividade. Nós já falamos de subjetividade, mas nos últimos décadas a nossa sociedade está procurando cada vez mais uma versão da verdade que seja de acordo com os nossos pensamentos criativos. Por exemplo, quando a gente está analisando uma obra artística, em vez de perguntar qual foi a intenção do pintor, nós perguntamos o que isso significa para mim. Fazemos a mesma coisa nos nossos lugares acadêmicos de poesia. Se você está fazendo um curso de letras, qual foi a intenção do autor? Talvez de vez em quando pessoas perguntam o que estava na mente do poeta. Mas muitas vezes nós preferimos o que isso significa para mim. Em outras palavras, é o leitor que tem controle do sentido, não o autor. Subjetividade. Eu quero dar um exemplo de novo de eu. De novo, eu estava sendo muito subjetiva na minha interpretação. Eu queria fiscalizar a música que a minha filha, Betty, de 15 anos, muitos anos atrás agora, estava escutando.
pais às vezes podem ser muito rígidos, muito chato. Eu fui um pai chato também. Então, Betty estava no centro da cidade e eu pensei, eu vou olhar a biblioteca de CDs, foi na época de CDs. Peguei coloquei no som dela. É uma CD de uma moça chamada Mel C. Já ouvi de Mel C? Dos Spice Girls. Spice Girls, muitos anos atrás, eu sei. Você conhece David Beckham, o jogador de futebol. A esposa dele, Victoria Beckham, é dos Spice Girls também, ok? Era dos Spice Girls. Por favor, eu não gostava muito dos Spice Girls, não. Não quero que você pense nisto. Coloquei esta música de Mel C. E confesso, nesta ocasião, eu gostava do ritmo, gostava da música dela. E começava a prestar atenção à letra da música. E a letra da música foi o seguinte: eu viro a você como uma flor virando o sol, como um girassol. Eu começava ouvindo a música agradável e as letras que ela estava cantando, começava a pensar no meu relacionamento com Cristo. Ele era meu sol. E eu era um tipo girassol, querendo um encontro com Ele. Estava gostando desta ideia. Mas, pergunta, isso foi a intenção de Mel C de provocar estes pensamentos? Não. Eu não acho que Mel C, por enquanto, é uma discípula de Cristo. Espero um dia ela chegar lá. Mas, por enquanto, especialmente quando ela escreveu esta música, ela não era uma discípula de Cristo. Ela estava falando de quem? O namorado dela. Mas eu preferia a minha versão do que a versão do compositora. Em vez de procurar a interpretação objetiva, eu escolhi a interpretação subjetiva. Porque isso me agradou mais. Foi mais prazeroso para mim. Ok? Será que, às vezes, nós fazemos isto com a Bíblia? Preferindo a nossa versão do que a versão do autor. Às vezes, nossos pensamentos da passagem nos agrada e nós queremos segurar nossos pensamentos em vez de dizer, analisar o texto, dizer, isso foi a intenção do autor. Vou dar um exemplo. Nós estamos agora entrando na oficina de amanhã, mas nós vamos entrar um pouquinho. Alguns pregadores amam alegorizar passagens. Alegorizar cantares a igreja e Cristo. Isso foi a intenção do autor? Claro que não. Claro que não. É uma poesia de romance entre Salomão e uma das esposas dele. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã. E muitas vezes nós viajamos e achamos muita coisa que nos agrada, em vez
de dizer, isso foi a intenção do autor. Isso é a interpretação objetiva. Nós preferimos subjetividade, às vezes porque eu achei alguma coisa diferente. Eu achei. Então eu sou mais espiritual. Nós preferimos, às vezes, a nossa versão da verdade do que a intenção do autor. Ok. O que aprendemos de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21? Pode ler pessoalmente o que aprendemos. Relevante este assunto. Tem uma frase muito relevante, esta ideia de subjetividade. Não, desculpa, não ouvi. As pessoas se desculpam falando que são movidas pelo Espírito. Não, Pedro está dizendo que realmente a profecia não vem da origem, vontade humana, mas pessoas foram movidas pelo Espírito, ok? Ok, eu entendo o que você está dizendo. Eu estava pensando mais em versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia provém de particular elucidação, ou, interpretação mais fácil, uma interpretação pessoal. O NVI diz interpretação pessoal. Ok? Então, Pedro está abordando este assunto de subjetividade. Porque ele diz não vem da particular elucidação, porque não vem da vontade humana. Os homens, os profetas, escreveram e deram as suas mensagens movidos, impelidos pelo Espírito Santo. Então Pedro está falando de inspiração. Ok? Porque os bereanos, os judeus bereanos eram mais nobres em Atos 17, versículo 11. Vocês vão saber isso de cor, né? Provavelmente. Eu vejo vocês como bereanos aqui em aeroporto. Mais nobre do que... a gente não vai comparar com outra igreja, não. Sim. Muito bom. Sim. Foi Paulo exatamente que foi pregando. Eles eram judeus na sinagoga, é verdade. Então eles não eram convertidos. Mas, apesar da intelectualidade de Paulo, foi evidente para todo mundo. Conhecimento profundo do Velho Testamento que ele tinha.
Ele era um estudioso mesmo. Vocês sabem, ele foi ensinado por Gamaliel, o melhor professor. Apesar disso, os bereanos dizem, nós não vamos aceitar o que Paulo diz, não. Muito estudioso, sim. Nós vamos verificar mesmo. Então, eles juntaram sobre aquele manuscrito que eles tinham lá e, realmente, verdade, o que Paulo disse. Então, eles eram mais nobres do que os judeus de Tessalônica. Por causa disso. Eles não eram contentes com a possibilidade de subjetividade. Porque eles examinaram, porque eles queriam verificar que isso foi o que a Escritura diz. E não somente dependendo da habilidade mesmo de Paulo explicar as Escrituras para eles. Ok, para terminar, eu não preciso procurar Deus, porque Ele me achará de acordo com Lucas 15, versículo 3 a 7. Eu quero declarar isso ao fim da oficina. Vocês concordam comigo? Espero que sim. Eu não preciso procurar Deus, porque Ele me achará, de acordo com Lucas 15, versículo 3 a 7. A parábola da ovelha perdida. Ok. 1 minuto para raciocinar e concordar comigo. Quem concorda comigo? Que coisa feia. Pregador vem de longe, professor, romântico. Tenho de usar o microfone, desculpe, Leandro. Que coisa feia. Então, se você não concorda comigo, a não ser que você concorda comigo, concorda? Você concorda? Não neste texto. Então explica. Parcialmente. Ele está meio boca. Ok. Então, André, você concorda comigo então? Não? Por que não? Por dois motivos. Um, porque se eu concordar com essa
essa frase, a gente vai em contradição a outros ensinos bíblicos, né? Então, sim, montar uma ideia de um contexto isolado, né? Sem considerar outras questões. E aí a gente sabe que o ensino bíblico não é exatamente isso, né? Ok, vamos fazer mais difícil então. Vixe. Esquecer das outras passagens. Esquecendo outras passagens. Sim. Aí nós vamos olhar essa passagem. Eu vejo no final do verso 7 a questão do arrependimento e Jesus mostrando o resultado de pessoas que se arrependeram, foram salvas, reconhecendo o seu pecado, elas queriam ser achadas, queriam ser salvas, né? No contexto da ovelha perdida, ela não estava perdida e dizendo que não queria ser achada, talvez. Né? Interessante. Mas na parábola... Ok? Jesus contou essa parábola para mostrar para os fariseus que fazem logo no começo, acusam ele de se associar com os pecadores, e Jesus conta essa parábola para mostrar que ele se alegra mais por um pecador que se arrepende, que ele foi buscar os pecadores, do que pelos 99 que acham que não precisam se arrepender, não precisam mudar de vida. Ok. Mas vocês não preferem a minha versão, porque na parábola o Senhor falou, na parábola que o Senhor contou sobre achar aquela ovelha perdida, a ovelha perdida fez nada. O pastor fez tudo. E mesmo quando o pastor chegou, ele pegou a ovelha, colocou na ombro e levou para casa. Então, eu entendo o seu raciocínio, Gabriel, André. Vocês estão concordando. Então, vocês não podem juntar na minha igreja, não. Quem vai juntar na minha igreja? Não, acho que calvinista não seria contra de mim, porque o calvinista diria só aqueles eleitos vão ser salvos. Então, eu estou dizendo, Deus vai me achar um dia, eu não preciso fazer nada, posso ficar na lama, gostando do pecado, vivendo a minha vida. Um dia o Senhor vai me achar, porque eu sou uma ovelha perdida. Gostando da lama, sim. Mas, então, você não prefere a minha versão? Isso é subjetividade. Vocês são certos, os dois de vocês são certos. André disse que, mas ao fim da parábola, fala de arrependimento. Então, arrependimento, o Senhor não arrepende para nós. Nós temos de arrepender. Temos de fazer uma decisão. Também, Gabriel é certo também. O propósito da parábola não é para falar quem busca quem, mas em parte porque quer mostrar que o amor de Deus é tão forte, Deus vai em busca, mas o propósito é para mostrar aos fariseus que a indiferença, os corações frios foram errados. Então, os dois de vocês são certos. Sim, sim. Mas a ovelha não. Sim. Não, estou tentando segurar a minha subjetividade aqui, porque é muito mais, eu preferia a minha versão, da verdade. É mais fácil não arrepender. Então, bom, às vezes subjetividade é muito subjetivo, é verdade. É sempre subjetivo, de verdade, sempre. Mas a gente prefere mais, é mais gostoso.
mais fácil. Nós sempre queremos interpretar as Escrituras para nos acomodar. Nós somos pecaminosos. Eu sou pecaminoso. Eu sei, às vezes, eu tento escapar. Tentar interpretar de uma forma para escapar à realidade da passagem. Ok. Terminando, vamos terminar. Sim, Emmanuel. Só uma pinceladinha no texto de Colossenses. Não é você, não é eu não. Colossenses 1:15. Não. Você quer, ok, a gente pode fazer isto. Você quer olhar, então Colossenses 1:15, os testemunhos de Jeová. Dizem que o Senhor Jesus foi criado. Ele foi a primeira criação de Deus. E eles se baseiam a sua doutrina em Colossenses 1, versículo 15. Que é um tipo de hino, uma poesia que Paulo está citando, parece. Ok? Mas a minha pergunta, nós não temos tempo para vocês olharem isso, mas a minha pergunta seria, isso foi o propósito de Paulo de ensinar que Jesus foi a primeira criação? E olhando a passagem, se a gente isolar as palavras, primogênito, vamos achar em versículo 15, este é a imagem de Deus invisível, que parece que ele é igual a Deus, porque ele é o visível do invisível, ok? O primogênito de toda a criação. Se você isolasse esta frase do contexto, e a gente não entende porque Paulo usa a palavra primogênito de toda a criação, a gente pode chegar a esta conclusão, que ele foi a primeira criação de Deus. Mas isso foi a intenção de Paulo quando ele escreveu? Não. Lendo o contexto, ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, como eu disse, o visível do invisível, indicando que ele é igual a Deus, primogênito de toda a criação, pois, palavra de ligação, ok? Nós vamos entender a palavra o primogênito de toda a criação. Pois, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Em outras palavras, o cosmos inteiro foi criado por Jesus. Mas é mais. As visíveis e invisíveis. Agora, os invisíveis fala da dimensão sobrenatural. Os anjos, todos os seres celestiais, sejam tronos, sejam soberanias. Em outras palavras, qualquer coisa que você pode pensar, terrestral ou celestial, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Então, ele é o Criador. Paulo não está falando dele como a criação, sendo criado. Ele é o Criador. E agora, vamos entender a palavra primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
por que ele é chamado a primogênito de toda a criação? Porque o primogênito é de tudo. Ok? Então, tudo pertence a ele. Ele não só criou tudo, mas tudo foi criado para ele, diz Paulo. Então ele continua, ele é antes de todas as coisas, mas nele tudo subsiste. Etc, etc. Ele usa a palavra primogênito em versículo 18. Isso, de verdade, é o primeiro. A palavra primogênito aqui, atenção, é o primeiro. Mas o primogênito de toda a criação significa primogênito sobre toda a criação. A ideia é que ele é herdeiro de tudo. Ok? Isolando o primogênito de toda a criação, é possível, possível que você chegue à conclusão que ele é a primeira pessoa de ser criado por Deus Pai. Mas lendo o contexto, claro, ele é o Criador, não a criação. Ok? Todas as coisas pertencem a ele, por isso ele é o primogênito sobre. O NVE é melhor aqui. Melhor. Dá o sentido. Diz o primogênito sobre toda a criação. Melhor, mais claro do que esta versão atualizada. Então, subjetividade. Pressuposição. O que os testemunhos de Jeová estão fazendo? Tentando caber a sua doutrina nas Escrituras. Em vez de deixar as Escrituras determinam a sua doutrina. Pressuposição. Resultado, interpretação errada, e eles não podem, de aplicação, adorar o Senhor Jesus. Só pode adorar a Deus. Ok? Ok, Emmanuel? Espero que... Ok. Terminando, dois teólogos chamados Duvel e Reis dizem o seguinte: nós não tentamos criar sentido, mas tentamos descobrir o sentido que já existe no texto. A nossa responsabilidade não é para criar verdade. A nossa responsabilidade é descobrir verdade. Maneja corretamente a palavra da verdade. A gente maneja corretamente quando a gente tem a atitude de descobrir verdade, não criar verdade. Ok? Quando nós temos pressuposições, quando nós temos subjetividade, nós estamos criando verdade, em vez de descobrir verdade. Ok. O Anderson. Muito bom. André, termina uma oração para a gente, por favor.